meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Semana de decisões de Copa do Brasil, jogos interessantes pra gente conversar, né? Muitas ocasiões pra gente também estar conversando, né? Já que tivemos algumas interferências nesses jogos, principalmente nos últimos jogos, né, da Copa do Brasil, que a gente vai poder conversar com vocês, interferências essas que geraram alguns resultados aí para a arbitragem brasileira, mas é aquilo, né? A CBF sempre faz alguma coisa depois de quando já aconteceu, né, o fato. Mas vamos conversar sobre a Copa do Brasil, né? Tivemos os primeiros 8 classificados para as quartas de finais. O sorteio acontece na próxima terça-feira, dia 19, às 1h30 da tarde, então você já vai acompanhar aqui na Rede com Todaro todos os jogos, né, as definições dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Meus amigos, e vamos começar então com esse jogo. O Atlético Paranaense recebeu a equipe do Bahia e quase foi surpreendido, se não fosse uma ótima recuperação do time com os meninos, né? Eric e Rômulo foram os grandes nomes da partida. O Atlético jogou muito mal esse segundo jogo. Também jogou mal o segundo jogo contra o Libertad, né, pela Libertadores. Então é uma equipe que vem fazendo um ótimo primeiro jogo e um segundo jogo muito razoável. Isso pode ser muito perigoso se pegar uma equipe mais qualificada. O Libertad desperdiçou inúmeras oportunidades e mesmo assim o Atlético não conseguiu vencer. Ficou no 1-1. E aqui nesse caso, a diferença de time da Série A, para o time da Série B ficou claramente evidente, né? O Atlético tinha mais time, tinha mais elenco, conseguiu rodar o seu time e virar o placar. O Bahia não tinha isso, fez o gol logo no começo do jogo, aos 4 minutos com o Davó, e aí caiu muito o ritmo. A equipe até foi dominante no primeiro tempo, isso é verdade, mas faltou peças para repor, né? E o time conseguir se oxigenar para buscar o resultado bom, né? O jogo até ficou empatado no primeiro tempo, mas aí o Atlético fez os 2 gols e conseguiu a classificação. A classificação é merecida, né? São 2 vitórias em 2 jogos, pelo mesmo placar, inclusive. Mas o Atlético avança, sim, com esse asterisco que precisa melhorar, principalmente o segundo jogo. O Fluminense foi visitar o Cruzeiro, mais um jogo de um time da Série A contra o time da Série B, e o Fluminense foi muito bem. Eu acho que o jogo entre Cruzeiro e Fluminense não resume, né, por um placar tão elástico assim. Se você for notar, os 2 gols, os 2 últimos gols do Cano e do Natan saíram bem no finzinho do jogo, na diferença de 8 minutos para cada um. Mas o Fluminense foi muito bem, soube se comportar muito bem defensivamente, levou alguns sustos sim do Cruzeiro, é verdade, mas o placar já estava muito favorável para o Fluminense, né? Um 2-1 fica difícil do Cruzeiro tá virando, né? E aí é aquela diferença que eu falei do Bahia, se encaixa perfeitamente aqui nesse jogo também. Uma equipe que tem mais elenco, que tem elenco melhor dos jogadores, vai sim se comportar melhor nos minutos finais. E foi o que aconteceu. O Fluminense se comportou melhor, tinha mais elenco, entrou peças que deram uma oxigenada na equipe e aí fez com que o Fluminense fizesse 3 gols aí na etapa final. Na quarta-feira tivemos o clássico, um dos primeiros clássicos dessa Copa do Brasil, dessas oitavas de Copa do Brasil, foi Goiás e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense venceu por 3-0, né, com Jorginho, Wellington Rato e Marlon Freitas. Os 2 últimos gols também acontecendo no segundo tempo. Mas foi um jogo muito equilibrado na etapa inicial, né, com o Goiás tendo oportunidades, com o Goiás criando, mas o Atlético criando muito mais, que foi onde saiu o gol do Jorginho. O primeiro jogo ficou 0-0, nesse jogo era o jogo definitivo para as 2 equipes. E foi impressionante a capacidade do Dragão de se portar como se estivesse jogando em casa no Serrinha, né, que é o estádio do Goiás. Então a equipe jogou muito bem, é um resultado muito importante para o Atlético Goianiense, né, que mostra a maturidade da equipe, que mostra uma equipe, por que a equipe joga campeonatos internacionais, a Sul-Americana no caso, mas foi um jogo muito, muito interessante de se assistir, né. O segundo tempo o Atlético foi mortal, né, em 12 minutos fez 2 gols, e gols muito bonitos, diga-se de passagem, né, o gol do Wellington Rato driblando completamente a zaga do Goiás e o gol de pênalti do Marlon Freitas, muito bem cobrado, diga-se de passagem. Foi um jogo muito, assim, de tirar o chapéu pro time do Jorginho e companhia, que fizeram esse 3-0. O Goiás até esboçou uma reação final, mas já era tarde demais, já estava 3-0 no agregado, 3-0 no jogo, fica difícil do time virar, empatar no caso, né? Se fizesse 3 gols, levaria para os pênaltis, vitória e classificação merecida do Dragão. Um outro clássico na quarta-feira, né, foi o jogo entre Ceará e Fortaleza.
Nesse, o Ceará venceu por 1-0, gol do Vina no segundo tempo, e foi um jogo de ataque contra a defesa com lampejos de contra-ataque. Né? O Fortaleza teve alguns lampejos de contra-ataque completamente desperdiçados pela equipe. Esse foi o último jogo do Pikachu pela equipe do Fortaleza. Eu estou muito curioso para ver como que o Fortaleza vai se portar agora do meio para o final do ano, né? Que vai ser uma fase que vai afunilar muito, né, a temporada da equipe do Leão do Pici. E o Ceará fica esse lado positivo de uma equipe que conseguiu reagir. Não fez 2 gols como teria que ter feito, mas foi uma equipe que amassou o Fortaleza nos últimos minutos, criando muitas oportunidades, inclusive uma bola no travessão do Vina. Foi um jogo muito interessante de se assistir, um clássico maravilhoso. É aqueles clássicos que dá uma saudade da Copa do Nordeste, mas foi um jogo bem interessante de se assistir. Infelizmente o Ceará não conseguiu tá virando o jogo, infelizmente o Fortaleza também conseguiu segurar esse placar com uma ótima partida do Fernando Miguel, diga-se de passagem, que defendeu muito, salvou a equipe do Fortaleza nesse confronto. Vamos ver como o Fortaleza vai reagir sem o seu principal craque, né? Sem o Iago Pikachu. Classificado, né? Classificação merecida, fez 2 gols e fez um ótimo jogo no segundo jogo. Aqui era um jogo só para cumprir tabela, né? Dificilmente o Santos iria fazer 4 gols no Corinthians, ia fazer 5 gols no Corinthians para classificar, né? A torcida que foi no estádio foi muito mais esperando um jogo em que a equipe pagasse o futebol que jogou em Itaquera, na Neoquímica Arena. E o Santos, na minha opinião, fez um jogo muito decente. Foi para cima, soube criar oportunidades, mas é uma equipe muito limitada. O Santos tem ótimos jogadores muito bons, mas outros que destoam do restante da equipe, né? E o Marcos Leonardo é o principal craque desse time, só que a bola não passava por ele. Impressionante como no primeiro tempo, poucas bolas chegaram no camisa 9 do Santos, né? E aí quando chegou numa oportunidade de pênalti, ele guardou, fez 1-0, e o Santos saiu com essa vitória. No agregado diminui um pouco, né? Fica 4-1 para o Corinthians. Mas a parte triste foi a invasão de campo para tentar agredir o goleiro Cássio do Corinthians. Não é a primeira vez que isso acontece na Vila, né? Há alguns anos atrás tentaram agredir um torcedor que pegou a camisa de um goleiro rival, e agora a mesma coisa, né? Então, assim, eu sei que existe toda essa áurea em volta do Santos, de que ó, o Sapão, que a Vila Belmiro é o temor dos times visitantes, só que a gente precisa diferenciar, né? Futebol, cara, é só futebol. Todo mundo ali tem trabalho, todo mundo ali tem vida, todo mundo tem família, então fazer esse tipo de coisa, na minha opinião, e isso ser recorrente num estádio, mostra que um time precisa ter punições mais graves. O Santos perdeu uma oportunidade gigantesca de revolucionar o futebol e a maneira como os clubes tratam esses torcedores, né? Porque o Santos conseguiu identificar todos, mas só falou que não vão poder entrar mais, que tiraram do sócio torcedor. Mas ninguém garante, né? Infelizmente no Brasil ninguém garante que esses torcedores não possam estar voltando nesse final de semana ou no próximo final de semana assistir um jogo lá na Vila Belmiro. Infelizmente. Vitória merecida, classificação merecida do Corinthians pelo primeiro jogo, não muito pelo segundo. Inclusive com o Roger Guedes saindo brigando ainda com o Vitor Pereira, porque saiu menos de 20 minutos do segundo tempo. É impressionante como é mimado esse Roger Guedes. Mas enfim, Flamengo ganhou de 2-0 do Atlético Mineiro, né? 2 gols do Arrascaeta, virou esse confronto. Eu acho que foi muito mais pela incapacidade do Atlético Mineiro de criar jogadas pelo meio. A gente vem falando disso há muito tempo. O Atlético cada vez mais está dependente dos pênaltis que são marcados no jogo para vencer, para virar, ou nas bolas paradas em que o Hever vira centroavante. Então, assim, eu acho que o Atlético precisa passar por uma reformulação. Não falo de comissão técnica, porque eu sou totalmente contra você trocar técnico no meio da temporada. Mas o Atlético precisa encontrar essa maneira. O Nacho Fernandes caiu muito o futebol do meia do Atlético, né, o meia argentino do Atlético, enquanto deram muito espaço para o Arrascaeta criar jogadas, né? No primeiro tempo o Arrascaeta fez um salseiro na área, quase fez um belíssimo gol, mas o Everson fez uma boa defesa, né, uma boa interceptação. E aí no fim do jogo, no fim do primeiro tempo, o Arrascaeta arrancou sozinho contra o Nathan Silva, ganhou na corrida do zagueiro do Atlético e fez 1-0. Eu tenho dúvidas, eu não marcaria aquele lance, né, do braço do Pedro no rosto do Alan. Para mim, tudo bem que pega, mas se é um volante teria feito a falta, né? Enfim. Mas o Flamengo foi muito bem, venceu o jogo, soube construir muitas oportunidades com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, em uma partida muito apagada do próprio Hulk por parte do Atlético Mineiro
e pelo Gabriel Barbosa, né, por parte do Flamengo. Eu acho que os dois não criaram, e quando criaram, erraram muito, né? O Gabriel perdeu muitas chances no jogo, o Hulk também. Então eu acho que foi uma oscilação durante o jogo, mas que beneficiou a equipe que tem atualmente um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, dentro do futebol brasileiro, que é o Jordan Arrascaeta, que jogou muita bola nesse jogo. Pelo espaço, inclusive, que a defesa barra meio campo do Atlético ofereceu para a equipe. E agora vamos falar do jogo polêmico, né? Porque não existe polêmica se não tem Voaden no campo. É impressionante como o árbitro consegue decair demais a sua arbitragem durante os seus jogos, seus últimos jogos aí da carreira. Eu acho que o Voaden precisa passar por uma reformulação dele mesmo, né? Ele precisa voltar, aprender mais. Não sei o que aconteceu com esse árbitro. Assistindo o jogo, inclusive pela transmissão da Amazon Prime Video, o Fernando Praz, o próprio Souza, comentaram que antes ele era muito bom, né? Antes ele era bom apenas, e agora se tornou um árbitro qualquer coisa. Tenho minhas dúvidas sobre a questão da arbitragem, e tanto que a CBF, né, não liberou os áudios do VAR, já mais de 48 horas depois do jogo não teve liberação dos áudios desse VAR, mas colocou na geladeira os árbitros de vídeo desse confronto. Eles não apitam mais, por enquanto, né, os jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o que é muito suspeito, né, gente? Vamos combinar que uma confederação brasileira de futebol ter uma atitude tão suspeita como essa, de não divulgar os áudios e simplesmente punir, né, os dois árbitros de vídeo, na minha opinião, é suspeito. Mas falando de jogo, o Palmeiras teve 12 minutos espetaculares, né, fazendo 2 gols em 2 minutos, com o Piquerez e o próprio Rafael Veiga. Aí o time caiu muito futebol, na minha visão, pelo cansaço, né, o time cansou logo no primeiro tempo, isso mostra um desnível corporal, emocional, não sei, da equipe muito grande. E aí no segundo tempo foi dando mais espaço para o São Paulo, Quando começou a criar, teve o pênalti para o Rafael Veiga, que cobrou horrorosamente, cobrou muito mal. A bola subiu, foi quase um tiro de meta que ele cobrou no pênalti. E aí no lance seguinte, o Miranda lança a bola para o Caleri, que estava em posição de impedimento, mas aí seguiu o lance. O Gustavo Gomes tem o toque, mas também tem um cotoque do Caleri em cima do zagueiro do Palmeiras, que na minha visão é um toque de jogo, ambos os jogadores querendo ocupar o mesmo espaço. E aí o Voaden deixa o jogo seguir. A interpretação do árbitro foi feita dentro de campo, né? Não precisava do VAR ter chamado, mas o VAR chamou. Marcou a penalidade para o São Paulo num lance que teria que ter expulsado o Gustavo Gomes, porque era uma chance clara de gol, mas não expulsou. Então, assim, para você ver como que a arbitragem do Voaden é tão ruim, que até quando ele acerta uma possível marcação de pênalti, ele erra numa punição do jogador, né? Então o Luciano foi lá e cobrou o pênalti, levou para os pênaltis. Rafael Veiga desperdiçou nova cobrança, Luciano também desperdiçou sua cobrança, e aí foi indo. O Wesley no último pênalti acabou desperdiçando pelo Palmeiras, e o Igor Gomes fez para o São Paulo classifica. Merecida classificação de um time que teve emocional muito mais equilibrado do que a equipe do Palmeiras. O último jogo da Copa do Brasil foi o América Mineiro vencendo novamente a equipe do Botafogo. Foi a primeira vitória na história do Coelho no Engenhão, né, no Newton Santos. No agregado ficou esse placar elástico, né, de 5-0. E acho que resume muito bem como foram os dois jogos, né, com ampla vantagem do América dentro das 4 linhas. O time jogou muito bem. Nesse segundo jogo foi absurda a maneira como o time se comportou, sabendo espetar muito bem nos contra-ataques e fazendo os gols no contra-ataque também, né, que é muito importante. Felipe Azevedo e Pedrinho fizeram os gols da equipe mineira, que vai ser a única, né, de Minas Gerais representando aí o futebol da terra do pão de queijo do cafezinho. Meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, esse foi a minha análise do futebol da Copa do Brasil, né? Lembrando que o sorteio acontece na terça-feira, dia 19, à 1h30 da tarde, com transmissão ao vivo no YouTube, né, da maravilhosa Confederação Brasileira de Futebol, né, CBF, também no Sport TV, no Amazon Prime Video. Então fiquem ligados que na terça-feira eu vou compartilhar com vocês todos os duelos definidos. Até mais, tchau, tchau.